Ao meu lado direito, o Coronel Sérgio Delbel, secretário de Segurança Pública de Santos. Na previsão do tempo, choveu com alguma intensidade no sábado e as temperaturas caíram em relação à última semana. Vem frente fria por aí. Previsão de chegar na quarta-feira e vai esfriar ainda mais. Elaine Brazão, a previsão do tempo para o dia de amanhã, nesse começo de maio. Amanhã será um dia de sol com algumas nuvens e não chove. Muito bem. Vai esfriar, hein? Pode puxar o edredom, já dá aquela lavada, prepara o clima, porque noites frias estão a caminho. Elaine Brazão, e o mercado financeiro, como é que começou esta segunda-feira? A Bovespa caiu 2,02% e fechou o dia 78.882 pontos. Bolsa caiu e o dólar subiu? Subiu 1,55% e fechou o dia R$ 5,52. No CDL no ar, você fica sabendo que 18 estados e o Distrito Federal anunciam prorrogação de quarentena e endurecimento de restrições para conter o coronavírus. Isolamento social é aplicado no mundo todo para conter a disseminação do novo coronavírus. São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina estão entre os estados que estenderam as restrições de acesso a escolas, comércio e outros locais públicos. A região metropolitana de São Luís, no Maranhão, foi o primeiro local do Brasil a adotar o lockdown, o bloqueio total. A duração da medida está prevista para 10 dias a partir de amanhã, terça-feira. Mais sobre a pandemia, o número de casos de coronavírus no mundo supera 3,5 milhões, diz a agência. Mortes se aproximam de 250 mil, segundo a Reuters. Subnotificação preocupa. Anunciado hoje como novo diretor-geral da Polícia Federal, Rolando Alexandre de Souza assinou o termo de posse na manhã de hoje. A nomeação foi publicada em decreto no Diário Oficial da União. Médico santista referência em cardiologia é vítima do coronavírus. Dr. Sérgio Paulo Almeida Bueno de Camargo, de 73 anos, morreu vítima da Covid-19 no último sábado. Ele estava internado há 15 dias no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, quando foi diagnosticado com um novo coronavírus. Morreram também o músico e compositor Aldir Blanco, aos 73 anos, de Covid-19. E o ator Fábio Migliaccio, de 85 anos, foi encontrado morto na manhã de hoje em seu sítio em Rio Bonito, no Rio de Janeiro. A causa da morte do ator está sendo investigada pela polícia. Depoimento de Moro contra Bolsonaro dura quase 8 horas na Polícia Federal. Durante a manhã de sábado, a entrada do prédio da PF virou palco de protestos com grupos em apoio ao ex-juiz da Lava Jato e outros a favor do presidente Jair Bolsonaro. Em Praia Grande, cinema drive-in ao ar livre será inaugurado daqui a pouco. A iniciativa pioneira e exclusiva do Litoral Plaza Shopping, em parceria com a Cine System. Santos fecha 31 estabelecimentos e multa 1 por reincidência. Dados são da última semana de atuação do Departamento de Fiscalização Empresarial e Atividades Viárias. Restaurante Puerto de Palos, no Gonzaga, não resiste à crise e fecha as portas. Estabelecimento comercial já atendia Santos há mais de 15 anos. Churrascaria Tertúlia diz que boatos são infundados e que não irá fechar. A tradicional churrascaria de Santos, há mais de 30 anos, apenas aguarda um momento seguro para reabrir. E tem muito mais. Nesta segunda-feira, 4 de maio de 2020, o Jornal CDL está no ar. Você está ouvindo CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia. Nicolau Obeide, boa noite para você. Agora é todo mundo mascarado. Boa noite, Roberto. Boa noite, Elaine Beatriz. Boa noite, Coronel Delbel. É um prazer tê-la aqui mais uma vez. Não fica provocando a menina. Porque ela não gosta do nome? Ela não gosta. O nome eu acho tão bonito. É Elaine Beatriz. Elaine né? Bia. É Bia, eu vou chamar ela Bia, pô. E boa noite, Coronel Delbel. Prazer ter. Muito trabalho, né, Coronel? E boa noite aí aos nossos ouvintes, né? E telespectadores, porque Também. podem acessar o nosso Facebook. Também. Estamos aí ao vivo aí no Facebook. Então, estamos aí, né, Roberto? Mais uma vez, todo mundo mascarado. É importante a utilização da máscara para não contaminação do próximo, né? Sim. Porque eu já visto aí muitas pessoas... E proteção própria também. Já visto muitas pessoas que falam: ah, não, mas eu não tenho problema e tal, eu não uso. Não, você tem que proteger o próximo, né?
E também, assim, a utilização correta da máscara, né? Eu chego em casa... Por exemplo, o nariz tem que estar coberto. Você sabe que o nariz disso. é muito grande. Eu sei. Mas a máscara... Essa tosse aí Essa tosse... O sujeito não pode nem tossir mais, né? Nem se engasgar. Ela é característica, ela então, é seca. A máscara, ela na verdade tem os seus cuidados. Tem um videozinho muito interessante que eu pus até no grupo CDL, mandei para várias pessoas sobre a contaminação. Isso que você acabou de fazer, Roberto, não pode ser feito. Mas a máscara deve se tirar pelo elástico atrás e colocar pelo elástico. Porque se você tiver com a mão, né, contaminada, você já contaminou sua máscara. Mas tem muitas pessoas que contestam, né, o fato do uso da máscara, o fato da contaminação, o fato desse isolamento total, isolamento vertical, isolamento linear que nós estamos vivendo. Então, assim, é uma discussão enorme. Eu entendo que tudo isso é um enorme aprendizado. Eu acho que está todo mundo aprendendo, estamos aprendendo. Então, assim, ninguém é dono da verdade, ninguém sabe de tudo. Então, a gente tem que se precaver, tomar cuidado, utilizar de forma orientada por médicos e se contaminar. Você sabe que eu comentei até com você, né, Roberto? Sim. Eu posso ter um banco, né? O banco que a gente trabalha, nosso Sicredi, está com a agência fechada, porque todos se contaminaram dentro do banco. Nosso patrocinador aqui. E fecharam a agência. Eu achava que era só a Juliana, gerente. Não, Juliana e todos eles. Nossa. Então, ela, graças a Deus, ela está bem, está em casa, ela só teve sintomas de dor de cabeça. Lembrando que ela é jovem. Dor no corpo. Não tem problemas de saúde. Então, não tem. Dor de cabeça, dor no corpo e perdeu o olfato e o paladar. Então, foi isso que aconteceu com ela, dor no corpo no sentido de... Parecia que tomou uma surra, né? Não conseguia... É cor de gripe, como fosse uma gripe. E já está bem, está em casa, se isolou do marido, do filho. Então, assim, eu entendo que esse tipo de sintoma, ainda bem. Pior são as pessoas que estão falecendo, né? Em função de deficiência pulmonar, né? Respiratória. E é lamentável, né? Então... Apesar que outras gripes também matam do mesmo jeito, né? Que não há uma divulgação tão grande em relação a isso. Mas essa veio devastadora mesmo. A gente anunciou a chegada de frente fria. A tendência daqui para frente é que o tempo, a temperatura vá diminuindo cada vez mais e aproximando-se do inverno. Quem está conosco na live, já abrimos aqui a Flávia Andrade, cumprimentando a todos, o José Costa, o Fernando Ávila e a Marlene Haddad. Coronel Sérgio Delbel, boa noite. Já teve multa para quem não usa máscara na cidade? Boa noite aqui a pessoal da rádio. É muito gostoso estar aqui na Santa Cecília. Realmente, já teve, no primeiro dia, nós já tivemos uma multa e nesse fim de semana 3 ou 4 no total. Mas a gente, por amostragem, a gente está vendo que a população, eu acho que o saldo é positivo, né? É igual o cinto de segurança. Eu acho que as pessoas se conscientizaram que é incômodo, mas é necessário, salva a vida, né? Então, o trabalho da Guarda está sendo, além das outras demandas que a gente tem, está sendo nesse sentido também de orientar, de fiscalizar, de distribuir máscaras também. Já foram distribuídas mais de 1.000 máscaras pela Guarda Municipal. Fora os da rede de saúde, que também estão distribuindo, né? As UPAs, as policlínicas. E a gente espera que o resultado, o saldão disso daí, seja positivo na nossa cidade. Tomara que seja. Hoje eu fui fazer minha caminhada na hora do almoço, como sempre, o exercício, caminhando, evitando cruzar pegando ruas vazias e tal. Eu vi um show de horror. Gente com a máscara pendurada, gente com a máscara no pescoço, no queixo, em qualquer lugar, menos no lugar certo. Incrível isso. E essa questão da multa, como é que é feita? A pessoa dá uma multa ali na hora, tem que pagar na hora, tem um prazo? Como é que é a aplicação dessa multa? Não, o pessoal tem um talonário próprio, né, distribuído pela Secretaria de Finanças. Ele é em 3 vias. Uma via é entregue para a pessoa, para o infrator.
a outra via fica com a Guarda Municipal, a outra encaminhada para a Cefim. O cidadão, evidentemente que ele tem o direito de ampla defesa, de contestar essa autuação, tem um prazo legal. Se não for acatado o recurso do cidadão, caso ele entre, ou se decorrer o prazo normal, ele tem que pagar. Se ele não pagar, o nome dele vai para a dívida ativa do município. Sim. É assim que funciona. Os comércios essenciais não admitem que ninguém entre no estabelecimento se não estiver de máscara. A multa para os comerciantes é de R$3.000. E para quem sair às ruas sem máscara, o valor da multa é de R$100 para a pessoa física. Bom, os comércios, tem um motorista de táxi, o Jefferson Queiroz, que pediu que eu lhe fizesse uma pergunta, que é a seguinte: ele é motorista, usa a máscara e pega um passageiro que está com a máscara. De repente, no meio do caminho da viagem, esse passageiro resolveu tirar a máscara para falar o celular, enfim, ou cansou, esquentou, sei lá o quê. Quem que vai ser multado? O motorista ou a pessoa? Olha, essas perguntas, elas chovem no meu celular todos os dias, né? Se estiver do lado esquerdo, se estiver do lado direito, uma série de detalhes. Na realidade, a gente tem que usar o bom senso. O pessoal da guarda, pelo menos, está orientado que a multa é o último do último recurso que a gente tem. É muito mais importante a pessoa ser conscientizada, receber uma máscara, receber a orientação do correto uso da máscara, do que a gente sair por aí multando indistintamente. A multa, eu acredito que ela valha muito mais como uma pressão, principalmente para aqueles grandes comércios, supermercados e tudo mais. No começo a gente sentiu que muitos estabelecimentos não estavam cumprindo regra de distanciamento nas filas, a oferta de álcool gel para as pessoas, os funcionários trabalhando com máscara, e hoje a gente já vê uma outra situação. Evidentemente que existem locais ainda que estão refratários a tudo isso. Sim. Mas o saldo é positivo. Mas a questão da multa vai para o passageiro ou para o motorista? Olha, nós tivemos uma conversa sobre isso, questão de aplicativos, né, de Uber e tudo mais. A gente entende que se o comerciante ele é responsável pela clientela sem a máscara no seu estabelecimento, por analogia, também o motorista ou de aplicativo ou de táxi da mesma forma é responsável. Opa, então vai para o motorista. Sim. E se a pessoa tirar a máscara, falar, amigo, ou você põe ou você sai do carro. Se colocar, toma uma bronquinha lá e segue a vida. E também a recomendação é para que não se peguem passageiros sem o uso sem a máscara. Como eu falei agora há pouco, assim como o proprietário, o gerente do estabelecimento, ele tem que zelar para que a sua freguesia não adentre o estabelecimento sem a máscara, da mesma forma o motorista de táxi. Mas, mas carro particular não, né? A utilização não é obrigatória. É mais difícil. O decreto ele diz transporte individual, né? Então é interpretativo. Eu confesso para você que nós não instruímos a guarda em relação a ficar procurando pelo em ovo, não. Teve até a semana passada um monte de mensagens aí em WhatsApp. Dizendo que a CET estaria multando. A CET, que a guarda, que era a guarda fake, ia ganhar né? comissão por multa que fizesse de máscara, essas coisas, essas Então, baboseiras. Eu só queria para saber o que se passa na cabeça de um sujeito que cria todas essas fake news. É falta do que fazer, não é? Será que é tanta falta do que fazer assim? Não quer ganhar notoriedade. O que é, todo mundo quer ser o noticiário, o jornalista do caos, né? Agora, tocando nesse assunto, Nicolau, o motorista, ele é obrigado a já sair de casa usando a máscara, é isso? Como o decreto diz, em qualquer lugar público é obrigado a usar máscara. Então, se ele está dirigindo o carro dele, mesmo que sozinho, ele tem que estar com a máscara. Eu vou te dar um exemplo, olha, eu fui ontem à noite colocar lixo lá naquele contentor, fica na esquina da minha casa. Aí colocou a máscara. Na metade do caminho eu vi que eu estava sem máscara, eu fiquei morrendo de vergonha. Multa no coronel. Voltei, coloquei a máscara e fui pro lixo de novo. No começo... Se você fosse multado, hein? Era a primeira Aí é corte marcial. No começo desse negócio todo, desse problema de pandemia, eu tinha vergonha de usar máscara. Era só algumas pessoas. Hoje eu tenho vergonha de não usar a máscara, né? E eu acho que é assim que as pessoas têm que se sentir. Mas é falta de costume. Eu, toda vez que saio para passear com as minhas cachorras, eu chego no portão e falo, cara, esqueci a máscara, aí volto. É isso aí.
E elas ficam olhando para mim, ué, não vai. Você sabe, Roberto, que eu tenho 2 cachorros, o Floyd e o Napoleão. E assim, eles percebem a movimentação, né? De quando eles vão passear e tudo mais. Eles sabem, né? Já sabem. E agora, olha que interessante, eu pego a máscara e já sabem que eles vão passear, eles correm para pegar a guia deles. Eles são muito inteligentes. Não, o cachorro é maravilhoso. Ô, Nicolau, a Margarete Martins de Souza... fez a máscara. Foi. Ela falou assim, Nicolau, sua máscara não cobre o nariz ou tem que ser maior? Pergunta. Ela fez para você, né? Ela fez para você. Fez para mim também, eu uso também a da Margarete, muito legal. Ou você não gosta de se esconder, está perguntando. Não, é que realmente não é que não cobre, é que às ela vezes dá risada aqui. Mas o que eu mais reclamo da máscara, às vezes é o elástico atrás aqui na orelha que machuca um pouco. Tá apertando bem? É a cabeça que é muito grande. Vai ver que... Ó, a liminar que isentava o munícipe de usar máscara facial foi suspensa. A ação movida por um morador de Santos foi negada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E você aí, fala coronel? em fake news? E essa foi uma das que circulou, né? Porque eram meias verdades, né? A meia verdade qual que era? A única pessoa dispensada por liminar e utilizar era ele. Isso. E mesmo assim na rua. Não era coletivo. Porque não era em qualquer local também, né? que ele entrasse, né, de obrigatoriedade, ele teria que colocar. Por exemplo, você sabe que eu ouvi inúmeras pessoas falando, principalmente semana passada, que não tinha obrigatoriedade, que já tinham entrado com uma ação que tinham derrubado essa lei. Então, assim, você vê como às vezes confunde, né, as pessoas. E determinados fake news confundem demais. E é uma meia verdade, né? Que agora, inclusive, já foi derrubada. Olha, na última vez que eu estive no programa, nós estávamos falando sobre a interdição da praia, né? E eu citei que eu fiquei surpreso com a reação de algumas pessoas em relação a essa interdição. E nesse final de semana, no feriado e tudo mais, eu também fui para a rua. E eu fiquei para a rua para trabalhar. Sim. E eu me surpreendi também da reação das pessoas. Existem pessoas, com todo o respeito do mundo, cada um tem um direito de se manifestar, evidentemente, mas que são folclóricas. As razões pelas quais eles falam que não vão usar máscara são, assim, absurdas. É um mosaico de baboseiras. Teve um médico aqui de Santos que ele foi multado pela guarda, ele se recusou, inclusive, a receber a máscara. Ele alegou que era por motivos políticos. Não. Ele não ia aceitar e usar máscara. Politizaram o uso da máscara. Então, o que a gente pode esperar das poucas pessoas? Mas até né, o Bolsonaro estava assim de máscara, né? Então, tenho que... Mal ou menos, né? Mas não, tirou para falar. Mas qual é o motivo político que tinha? Nenhum. Porque não, se ele fosse politizar... inclusive, você sabe que eu critico onde tem que criticar, mas ele mesmo estava orientando as pessoas a usarem a máscara. A máscara, na realidade, você protege o próximo, né? Vou repetir o que já foi dito. Você não protege a si. Protege a você também. Mais ou menos. Você protege deixa de mais receber a pessoa. As gotículas, né? Mais a outra pessoa. Dos outros, né? Falando em calçadão da praia, as medidas continuam. A restrição ao calçadão continua. Continuam, sim. Nós estamos tendo ainda problema, somente aos fins de semana, dias de sol e tudo mais, no trecho lá da divisa até o canal 1, canal 1,5, né? Quase no 2. Mas o resto da praia está um pouco mais controlado. Aquele problema desenfreado que estava tendo na nova ponta da praia, a gente colocou mais gradis e resolveu o problema. Muito bem. A gente tem que ter paciência, a gente tem que ter um pouco de cuidado com si próprio. Vai passar isso. Pode demorar um pouquinho, mas vai passar. 6h18, Rosana Vale pede ao governo federal recursos para abrir 130 leitos no Hospital Vitória. A ajuda é da ordem de 4,5 milhões ao mês por 4 meses para o imediato funcionamento de 130 leitos de UTI no Hospital Vitória, em Santos. O estabelecimento de saúde passou por obras e está pronto para somar-se ao esforço de combate ao coronavírus na cidade e região. Os leitos de UTI na Baixada Santista já estão mais de 80% ocupados. Apenas Santos tem 66% dos leitos ocupados. É a cidade com o maior número de casos confirmados, óbitos e internações em UTI,
com 679 casos e 56 mortes, segundo o último boletim. Daqui a pouco a gente recebe o novo boletim. O prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, fez um apelo para o funcionamento destes leitos em uma live no último domingo. A deputada Rosana Vale solicitou recursos ao Ministério da Saúde na manhã desta segunda-feira. Temos que garantir o custeio destes leitos num momento crucial como este, disse a parlamentar. Mais um reforço aí no fronte dessa doença, Nicolau Obeide, é a deputada federal trabalhando pela cidade de Santos e tentando trazer verbas de 4,5 milhões por mês por 4 meses para o funcionamento do Hospital Vitória. O Hospital Vitória é um hospital particular, né, no qual será utilizado aí para coronavírus, pela UTI. Mas a minha maior preocupação, e eu faço parte do comitê acho que também o coronel também faz, né, o Delbel? Do comitê de prevenção, aquele grupo que montaram, não faz. E a minha maior preocupação é o seguinte, Roberto, de pessoas que se contaminam com o coronavírus, que dão entrada ao hospital e não tem esse tipo de doença, né? Eu já vi isso aí de uma conhecida aí, que saiu até na tribuna, que o marido dela é meu conhecido, conheço ele desde menino, que ele era, o pai dele cortava meu cabelo lá no Clube Sírio-Libanês, e a esposa dele teve gêmeos. Ela não estava com o coronavírus, ela teve o coronavírus, teve o casal de gêmeos, teve os gêmeos e morreu. Ela morreu. Então, assim, esta é a minha preocupação. Essa é a minha grande preocupação, porque é o isolamento. Então, assim, por que vai abrir mais um hospital para leitos para o coronavírus? Eu acho que tem que ser isolado. Tem que ter um hospital só para atendimento das pessoas, né, doenças recorrentes, assuntos recorrentes, e um outro só para o coronavírus, para a pessoa não se contaminar. Eu não sou médico, eu não sou especialista, eu não entendo do assunto, mas pelo que eu tenho acompanhado, eu acho que está se cometendo esse erro, né? Porque uma pessoa dá entrada para ter filhos e essa pessoa se contamina e morre. Você acha que tem cabimento isso? Como aconteceu também com um senhor de 85 anos de idade, a mesma coisa, e está recorrentemente acontecendo esse fato em São Paulo, né? De pessoas se contaminando. Por quê? Porque está havendo uma mistura. Eu acho que se esse vírus se tem uma coisa que eu tenho certeza desse vírus, não é a letalidade dele, e sim a rápida contaminação dele. Isso o doutor Marcos Caseiro, ele já tinha falado aqui no início, quase um mês atrás nós conversamos com ele, que uma pessoa contamina até 9 pessoas. Então ele é muito rápido a letalidade dele, a contaminação dele. A letalidade ela varia de acordo com No mundo, pelo que eu li hoje, um relatório inclusive da prefeitura. E eu acabei de receber o de hoje, boletim, mas eu apaguei sem querer. A Elaine Brazão tem o boletim atualizado com os números. Vai, Elaine. A letalidade no mundo, pelo que eu entendi aqui no relatório, está 8,9. Essa é a média no mundo, em relação ao número de pacientes. Porque nós tínhamos um dado de 1%, que era os dados da China. Mas depois ficou provado que esses dados da China, eles eram manipulados. Né? O Han, ele teve 1% da população. Tudo bem que a população da China é monstruosa, é enorme. Mas foram os dados que nós nos baseamos aqui. O doutor Marcos Caseiro, na demonstração que ele fez, isso lá em março, lá atrás, que eu fui na prefeitura, ele tinha colocado que para o número de habitantes que nós temos em Santos, nós teríamos em torno de 1.200 casos de coronavírus aqui em Santos, não na Baixada, em Santos, e com uma morte em torno de 220 pessoas. Então, nós estamos dentro da expectativa, não estamos nada fora. Vamos saber, então, dos números da cidade de Santos, o boletim que acabou de sair. Casos confirmados 716, óbitos 58 e casos suspeitos 300. Nicolau, pelo que você falou, essa quantidade, essa projeção do Dr. Marcos Caseiro era para que período? Período do pico, no máximo. Então, período total, né? De duas uma, ou o pico ainda não chegou. Acho que ainda não chegou. Eu acho que ainda não chegou. Ou nós estamos fazendo o papel inverso, viu? Que também existe esse risco, Roberto e Isabel. Nós podemos estar, como eu já vi algumas pessoas defendendo, o isolamento está causando uma não contaminação de grupos, né? E podemos, amanhã, depois, numa abertura, essa contaminação tomar
frente, tomar conta. Aconteceu isso em Santa Em Catarina. Santa Catarina, Então, a gente tem notícia esse é o disso. grande problema. Porque, assim, isolamento demasiado também causa esse tipo de problema. Mas está dando certo, pelo menos, é Não, o que tá a gente certo, se mas entende. por quanto tempo, Roberto? Se a gente tivesse uma projeção de, olha, mês que vem, em julho agora, em junho, vamos segurar até junho, julho, que tem uma vacina que vai chegar aí, e a gente vai tomar essa vacina, e aí todo mundo, quem não pegou, vai ficar imunizado. Mas não existe esse projeto, essa projeção. Mas a Nós ideia... não sabemos quando essa vacina Não, vai vir. perfeito, Nicolau. Mas a ideia é evitar que muita gente precise de hospital, de UTI, de respirador ao mesmo tempo. Então, esse isolamento social, nesse sentido, de certa forma, está dando Mas certo. olha, eu não quero entrar no lado político da coisa, mas eu vou entrar um pouquinho. É o lado do superdimensionamento. Tá? São Paulo está superdimensionado. Né? Esses dias eu escutei o Bruno Covas falando que foram comprar 38 mil caixões. Sabe? Foi um absurdo, viralizou isso pela internet. Então, assim, eles estão esperando o quê? 1 milhão de mortos? Então, é esse superdimensionamento que me deixa com a pulga atrás da orelha, né? Pra gente não falar aqui blasfêmias aqui na rádio e falar besteira. Mas a gente sabe que existe o lado político nessa história, né? Eu sei que uma vida é importante, que nem o próprio prefeito falou, uma vida é importante para aquela família, mais importante do que a vida de todo mundo. Mas nós temos também, há quanto tempo nós vamos ficar isolados? Qual é o período de isolamento? Será que não corremos o perigo, depois do isolamento, voltar à contaminação em grande massa? E então, tem que recuar de essa é a novo. minha pergunta. A gente, na verdade, essa doença é uma doença que chegou e a gente está aprendendo com ela num curto espaço de tempo. Ninguém sabe nada sobre ela. Tem pergunta aí, Elaine Brazão? Tem sim. O Marcos fala, gostaria de saber se motociclista com capacete fechado também necessita usar máscara. Sim, necessita. Transporte individual. Rapaz, eu tô com uma dificuldade, porque eu ponho a máscara, eu ponho o capacete e a máscara cai. Mas ela sai. Eu preciso arrumar um jeito. Tem mais pergunta? Não, aí tem boa noite do Jefferson, que você já falou dele, né? Tem também o César Taxista, que tá falando que voltou agora do Guarujá, tá escutando a gente. Grande Paulo César Taxista. Tem o Sérgio José. Abraço a todos e também para Elaine. E também manda um abraço para o Coronel Sérgio Delbel. Eu estudei com a sua filha Priscila na Faculdade de Jornalismo em 2004. Um grande abraço, é o Sérgio está falando aqui. Um abraço, Sérgio. Muito obrigado. Boa semana. O Luciano Abílio também está conosco aqui, acompanhando na transmissão da live do Santa Portal. Temos aqui a honrosa presença aqui do nosso Marcelo Teixeira, que está nos assistindo aqui pelo Facebook. Hein? Maravilha, um grande abraço. Fez aniversário. Aí, Marcelo. Fez aniversário recentemente. Dr. Mariano Gomes também. Opa. Precisa até marcar uma consulta com ele, mas não sei se ele está atendendo. Doutor Mariano Gomes precisa vir ao programa para a gente conversar sobre essas questões, mas ele está sempre muito ocupado e a Elaine Brazão vai tentar conversar com ele. O doutor Ricardo Ayrin também é nosso convidado, nosso médico de plantão aqui. Nicolau, em Santos, 31 estabelecimentos foram multados. E há um caso por reincidência. 2.000 imóveis foram fiscalizados pela prefeitura, incluindo comércios varejistas, clínicas lotéricas e agências bancárias. Os agentes observam a determinação do uso de máscaras por funcionários e clientes, a limitação de uma pessoa para cada 10 metros quadrados de espaço interno e a disponibilização de meios para higienização. Santos totaliza 56 intimações e 6 multas aplicadas pelo prosseguimento de atividades temporariamente suspensas devido à pandemia de Covid-19. Triste cenário para o comércio, Nicolau. É um cenário triste em termos de desobediência, em termos de não cumprir aquilo. Sabe o que parece? Parece que o grande pai é o poder público, né? A prefeitura que está punindo o filho que está fazendo, né? Malcriação. Coisa errada. Malcriação. Então não é assim. Hoje eu cheguei na loja e peguei 2 pessoas entrando na minha loja e falei, você me dá licença? Gentilmente. Sem máscara? Olha, tá aqui, não, com máscara. Mais 2 pessoas, né? Eu falei, você me dá licença? Ó, tá aqui, ó, eu não posso deixar entrar. Fez certo. 2 pessoas. Você me aguarda aqui um pouquinho, até te atendo aqui na porta. Parabéns. Pronto, mas eu acho que não custa nada.
já não custa nada. O meu ramo pode funcionar porque eu faço manutenção. Ele está dentro de uma assistência técnica. Mas não podia, agora pode. Então, caramba, eu tenho que ser até agradecido em função disso, de estar funcionando. Agora, o fazer, tomar o cuidado, ter o cuidado, um funcionário meu desceu lá do laboratório sem a máscara na hora, e não é criança, mas na hora dele um pito, né, como diz o outro. Ah, não, daqui a pouco eu vou embora. Não, você não vai embora, você vai pôr agora a máscara. Se você for embora na rua, você faz o que você quiser. Você falou para ele que é R$3.000 a sua multa? Não, 3 mil e ele ia perder o emprego, né? Além de não receber, com certeza. Né? Aliás, a gente teve o Dia do Trabalho no sábado, eu queria cumprimentar você, se a gente fizesse o programa no feriado, porque você, quando teve esse episódio do fechamento do comércio, você manteve todos os seus funcionários. Parabéns, Nicolau Abede, parabéns pelo Dia do Trabalho. Eu não tenho tantos funcionários assim, eu mantive, negociei, estou negociando com eles. É óbvio que eu tenho que tentar fazer o maior esforço possível, porque são pessoas que precisam, né, do que faz, senão não estaria fazendo. Infelizmente, algumas empresas com uma quantidade grande de funcionários não conseguiu fazer isso. Lá na CDL, onde trabalhei lá, onde trabalha a Cláudia, conseguimos manter, reduzimos somente o horário, mas nem o salário não reduzimos. E a gente procura dentro do possível, né? Agora é óbvio que eu tenho que entender que uma empresa lá que tem mais de 100 funcionários, assim, ela não tem como segurar, né, os funcionários parados. Mas a única coisa que está me dando uma aflição, está me afligindo, é essa prorrogação. Porque eu tenho certeza que não vão aguentar, né? Porque, veja bem, tudo que eu tenho na minha vida, Roberto, eu tenho que agradecer ao comércio. Sim. Meu pai trabalhou 65 anos no comércio, até o final da vida dele, no comércio. E ele sempre falava, tudo que eu tenho, que eu adquiri, todo bem, toda a criação, meus filhos e todo o padrão de vida que eu tive, veio do comércio. Eu acho que num determinado momento você dar alguma coisa em troca disso, não custa nada. Eu acho que você tem que fazer a troca. Então é um momento que eu estou fazendo, estou tentando para os meus funcionários alguma coisa que eu recebi e para eles não passarem por sufoco nem aflição. Mas eu entendo as empresas que todo mundo tem um limite. Sim. Né? Porque essa aflição que está dando é a continuidade disso. Então por isso que quando eu falo assim que isso tem que ter um fim, ou a gente está aprendendo, eu até entendo, mas isso tem que ter um fim, mas nós vamos esperar por o quê? É isso que nenhuma das autoridades consegue nos responder, Odebel. Eles não conseguem responder, porque eu acho que ninguém sabe o que vamos esperar. Eu concordo. Ninguém sabe, ninguém conhecia esse vírus, ninguém sabia a velocidade de propagação dele, o grau de mortalidade dele. Enfim, o pessoal foi trocando pneu com o carro em movimento. Ninguém tinha resposta, ninguém tinha um plano A, B ou C para fazer esse enfrentamento. E aí, eu acho que é muito importante essa pesquisa que está sendo feita aqui na Baixada, em Santos. Começou, a primeira fase terminou hoje, se eu não me engano. É uma testagem, não é? Uma testagem por amostragem de 600 habitantes, se eu não me engano. Vão fazer com 10 mil pessoas. 10 mil pessoas. E isso daí a tradução disso vai ser mostrar um cenário mais próximo do real possível do que a gente tem aqui, para ver se realmente a curva achatou, se realmente o pico chegou e já passou, ou se o pico ainda virá. Eu não sei exatamente a metodologia científica utilizada nesse processo, mas eu sei que é mediante ciência que eles estão fazendo isso. É um trabalho que está sendo coordenado pela Fundação Parque Tecnológico. Isso. E tem a participação de várias universidades da Baixada Santista, inclusive a Universidade de Santa Cecília, apoiando esse projeto. É um projeto de amostragem para se tentar, já que não dá para testar todo mundo, Nicolau, pelo menos vai fazer uma grande parte. Pesquisa, inclusive quem já foi exposto ao vírus, enfim. E os primeiros resultados já apareceram hoje. A gente já recebeu alguma coisa. E até onde eu sei, no dia 10, esse levantamento vai estar pronto e isso vai embasar a administração na tomada de decisão. Se vai voltar a abrir, o que vai voltar a abrir, qual a velocidade de abertura e assim por diante. Nós temos muitos casos assintomáticos, né? Pessoas assintomáticas, pessoas que têm uma breve tosse,
um mal-estar. Não, isso, você pode até ter uma gripe. A gente vai entrar num período agora de gripe. Sim. Não, mas Vai muitas ser uma loucura. pessoas, Vai ser uma loucura. Roberto, muitas pessoas são assintomáticas, elas têm um mal-estar, Uma dor de coriza, cabeça. uma dorzinha, passa, 2 dias depois passa. Mas o grande sintoma é o olfato e a perda do paladar. Esse é o grande X da questão. Se você É um tiver grande isso, alarme. você vai falar, opa, peraí, né? Algo está acontecendo comigo. Elaine Brazão, destaque do Santa Portal. Estudo aponta que Baixada deve ter pico em junho e Paulo Alexandre Barbosa descarta a flexibilização em Santos. Olha só, o governador de São Paulo, Nicolau João Dória, disse hoje na coletiva que cidades que tiverem menos de 50% de isolamento, de quarentena, e também tem a ver essa conta, né, para fechar, tem a ver com casos, hospitais, disponibilidade de UTIs e tudo mais, não haverá flexibilização, pelo menos por enquanto. Você quer que eu... Sem palavras. Essa é a típica notícia que eu não quero. A lágrima está correndo aqui no rosto. Não, mas não é para rir, olha. Só que eu gosto do Nicolau é que esse bom humor seu, Nicolau, é o mais legal de tudo. É uma coisa, é o que eu falo, não temos assim, eu entendo até o cuidado das autoridades, eu entendo que nós temos que ter responsabilidade. As autoridades, elas preferem errar por excesso do que errar, mas veja bem, nós teremos um enfrentamento difícil, viu, Delbel, após coronavírus, que vamos ter muito resultado e muito comércio fechando aqui na região. E já sei de notícias de vários lojistas de shoppings entregando suas lojas, entregando sem condições, porque os shoppings, eles têm os aluguéis muito altos, em torno de 10, 15, 20 mil reais. Então, não aguenta, né? Eu escutei uma notícia esses dias, eu espero que não seja verdade, da rede de lojas Calan saindo da Baixada Santista. Não, pera, calma. A gente hoje teve uma série de boatos, né? Do Tertúlia. Do Tertúlia. Pelo amor de Deus, o Tertúlia tem capacidade financeira. Então, o Puerto de Palos, sim, não resistiu à crise. Puerto de Palos, nós já sabíamos que o Puerto de Palos não é uma coisa... não foi esse caso que encerrou. Eles tiveram o falecimento do dono, já estavam pensando em encerrar, então já tinha pode ter agravado ou proporcionado ou apressado, mas na realidade já existia um pensamento nisso. O Tertúlia, que foi um boato, né? Não, o Tertúlia, ele desmente... Eles são de São Paulo, é um grupo de São Paulo. É um grupo forte. E eles ainda emendaram com o seguinte comentário: nós só vamos abrir quando estiver seguro para todos. Exatamente. Não, assim, é óbvio, estão sentindo na pele, como todo mundo está sentindo, mas eles só abrem com total segurança. E aí temos já até inventaram que o Grupo Mendes já estava pedindo terreno, porque eu não sei nem se o terreno é do Grupo Mendes ou se não é, mas as pessoas, elas têm uma imaginação assim pródiga. Eu nem comento essas coisas no programa, porque a gente não pode falar isso aqui, não, né? mas tem que falar, porque está correndo no WhatsApp, a gente tem que falar, porque é fake news. É bom desmentir, né? Essas mentiras têm que ser confirmadas. Agora, também do Grupo Calan, também espero que também seja uma fake news, né? Porque eles têm, se eu não me engano, 5 ou 6 lojas aqui na Baixada, eles têm no Guarujá, São Vicente, tem no centro de Santos, tem no shopping, tem ali no Gonzaga. Então, é um grupo forte, é um grupo de São Paulo, emprega muita gente também. Então, eu fico mais preocupado com quem eles empregam. Eu acho que nós temos que ter a criatividade. Por exemplo, o Litoral Plaza é um shopping, eu acho um excelente shopping, um dos melhores shoppings da Baixada Santista. E eles têm muita criação. Como é que é o nome do rapaz que veio aqui? É o Martinho Polilo. Martinho Polilo. Eles têm. Você sabe o que eles vão fazer agora? Sim, hoje vai ter inauguração do cinema, drive-in, dentro do estacionamento. Criatividade. Criatividade. Essa criatividade vai proporcionar o quê? Vai proporcionar atrair pessoas dentro dos seus carros, vão ter condições, ninguém vai sair, não pode ter contato. Então, proporcionar aquele um pouquinho de lazer, né? As pessoas estão trancadas dentro de casa, etc. E tem um caso de um shopping também que eu vi em São Paulo, que as pessoas compram pelo delivery, deixam nos quiosques dentro do estacionamento que foram criados, vai lá, a pessoa entra com o carro como se fosse um drive-thru e retira e vem embora.
Então você vê, criatividade. O e-commerce está aí para gerar criatividade. Grupos pequenos estão fazendo pelo WhatsApp, cada um divulgando seus produtos. E assim a gente vai vivendo. E assim a gente vai tocando e até sair dessa situação. Haverá um distanciamento entre carros, o sistema de som do veículo vai captar o som do telão, as pessoas têm que usar máscara dentro dos veículos, elas podem, pelo WhatsApp, pedir lá sua pipoquinha, seu refrigerante e tal, os atendentes também com luvas e máscaras, todos preparados, quer dizer, eles fizeram um esquema perfeito para que o entretenimento acontecesse. E mais uma vez, parabéns aí ao Martinho Polilo, que é o superintendente geral do Litoral Plaza Shopping. Eles estão sempre se reinventando, porque nessa crise não tem jeito, tem que se reinventar mesmo. Já tem mais perguntas para o Coronel Sérgio Delbel, que é o nosso convidado especial de hoje. Tem também participação no WhatsApp. A gente vai fazer um intervalo rapidinho, a gente volta. Você está ouvindo o Jornal CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia. E agora, a pergunta de 2,5 milhões de reais. Você sabe qual é a música? Promoção Poupar e Ganhar Sem Parar Sicredi. Traga sua poupança para o Sicredi, concorra a prêmios de R$5 mil toda semana, a 500 mil em outubro e ao grande prêmio de 1,5 milhão em dezembro. No Sicredi, cooperar é muito mais negócio. Saiba mais em poupareganharsemparar.com.br. Slex.com. Sempre trazendo as novidades em eletrônicos e informática. Se o seu celular ou tablet quebrou, a Slex conserta para você. Uma grande variedade de celulares com facilidade no pagamento. Tudo em games, acessórios e periféricos de informática. Slex.com, Avenida Ana Costa, 530, Loja 9, Gonzaga, Santos. Telefone 3284-2223 ou no WhatsApp 981 40 55 95. Slex.com. Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDL Santos Praia? Plano Empresarial Unimed Santos, assessoria jurídica gratuita, plano odontológico, Smart Offices Coworking, o seu escritório na CDL, salas para cursos e salão para eventos, cartão exclusivo com descontos de 10% a 50% em cinemas, academias, lojas, escolas, faculdades e restaurantes. Seja você também um associado CDL Santos Praia. Aqui você ganha muito mais. Você está no CDL no ar. Estamos de volta aqui no CDL no ar, com participação no Facebook do Marcelo Palmeirense Meneghelli. Grande abraço para o meu presidente. O presidente dele é o Nicolau Obeide, o Meneghelli. Marcelo, Ele tá de verde hoje, Meneghelli. Mas não sou palmeirense. Tá de verde hoje. Eu tô procurando o título mundial do Palmeiras. Para com isso. O Auri Lima, olá, uma excelente noite para todos. Estou de olho em vocês aqui no Facebook. Um grande abraço. O Matheus Ramires está aqui, Nicolau. Boa noite a todos. Estamos a quase 50 dias. Calma, não exagera. Vai dar 47 no dia 10. É que o Matheus é corintiano, então ele é exagerado. Está ansioso, está apressado. Além da pandemia ter iniciado aqui, depois de muitos outros países, será que já não deu tempo suficiente para os nossos representantes políticos apresentar algum plano? Está cobrando um plano, Matheus. Nós falamos sobre isso, o Coronel falou muito bem também sobre isso, né, Odebel? Ninguém sabe realmente. O plano é proteger. Analisar o que aconteceu ontem e mudar hoje. Esse é o plano. Muda todo instante, né? E, o plano, claro, por enquanto... Com base no que os médicos falam, no que a ciência fala. Nos números. Nos números e tudo mais. Nas UTIs, esse é o plano. Se você pegar, Roberto, para as pessoas que gostam um pouquinho de história, você pega a gripe, não sei como, eles descobriram que também ajudaria na gripe espanhola. Nossa, é uma coincidência não, que a cloroquina é também eficiente. Exatamente. Nossa, que tudo muito parecido, né? É isso aí. Nicolau, você acredita que de tempos em tempos acontece um troço desse no mundo? Não, isso não só acontece de tempos em tempos, como vai acontecer, como qualquer vírus, ainda mais hoje que nós vivemos num mundo global, né? Aonde você hoje está aqui, amanhã
24 horas depois você está no Japão, É. do outro lado do mundo. Então, essa interligação que não existia antigamente, né? Meu avô e minha avó veio da Síria até aqui, vieram de navio. Eles viajaram quase um mês, 30 dias, que não existia avião na época que vieram. Eles vieram em 1920, por aí. Então, não existia avião. E morria gente dentro do navio, e morria. Eles falavam que era peste. O nome que dava era peste, mas era vários tipos de vírus, várias viroses. Vai saber, né? Não sabiam. E ali isolavam a pessoa e jogavam no mar. Não tinha outra saída. Porque você não pode deixar um cadáver e não tinha nem como manter. Um caso curioso, Nicolau, o meu pai tinha uma tia Margarida. Ela veio da Itália, ela era enfermeira. E ela teve uma peste aí no navio. Embrulharam ela para jogar no mar. Quando iam jogar no mar, ela se mexeu e ela estava viva ainda. E viveu durante muito tempo. Essa deu sorte. Deu muita sorte. É tragicômico, né? Mas porque também os métodos de verificação. Não, mas os métodos de verificação, a forma era muito ruim, é muito precária. Ainda mais você imagina, dentro de um navio que levava quase um mês para atravessar da Europa para cá. Então, é muito precário. Hoje, a interligação é instantânea. Você hoje está aqui, 24 horas depois, você pode estar dentro de um avião. Se você levar um vírus de lá para cá ou daqui para lá, você cria essa pandemia tranquilo. Eu acho que vão existir outras. Eu acho que nós vamos ter outras. Porque a medicina ela não tem como desenvolver uma vacina e criar essa barreira tão rapidamente. Não tem. Ainda mais um vírus que fica 7 dias incubado e depois é que ele se manifesta. Enquanto isso, você está contaminando outras pessoas. A progressão é geométrica, né? Por isso, é importante a utilização da máscara. Que você evita também você contaminar outra pessoa, mesmo você achando que não tem nada. E tem participação do ouvinte aqui na Santa Cecília FM no WhatsApp 99797-1077. Marcos Gremista. Fala, Marcos. Boa noite a todos, é o Marcos. Queria fazer uma pergunta em relação às pessoas que ficam internadas. Tem algum método de distração, alguma leitura? Pode ficar com o telefone para se distrair, para se comunicar? Ou a pessoa fica simplesmente deitada olhando para cima? Ou fica em coma induzido? Não sei. Como é que funciona isso daí dentro de uma internação? Por favor, obrigado. Um beijão para minha esposa Michele. Tá, ele já aproveitou e já fez o jabá romântico. Um abraço para Michele. Bom, o Sérgio Delbel tá na UTI, é nada, né? Lazer nenhum, né? Eu não sou a pessoa mais indicada para responder isso. Pelo que eu sei, que o pessoal que está na UTI fica absolutamente isolado, com às vezes está até entubada, né? Exatamente. E se está entubado, às vezes está em coma induzido. Então a pessoa às vezes não tem a mínima condição. E eu também não sei como funciona pessoas com suspeita, na UTI, pô. Na UTI que não estão nada. na UTI. Se pode acompanhante. Agora, aquelas pessoas que não estão na UTI, eles estão mandando para casa, né? Pra agora, passar. Eu acho que cada hospital tem uma metodologia, né? Eu acho que vai muito também da equipe médica, da equipe de enfermagem, de hospital para hospital. Eu não sei exatamente qual é o procedimento e espero não experimentar. Também não. Quem mais, Elaine? Boa noite, Roberto, Nicolau e Delbel. Ótimo programa. Parabéns. Zé Torquato. Ô, Zé! Ô, grande Zé! Muito bom. Tem o seu programa lá, o Zé News, ao meio-dia, ali na Rádio Santos. Santos FM. Um grande abraço pro jornalista Zé Torquato. Gosto muito dele. Vamos falando em jornalista, do Zé Torquato para o nosso... Futebol, com Alex Frutuoso. Boa noite, Alex. Boa noite, Roberto. Um grande abraço a você, a todo mundo que acompanha a edição desta segunda-feira do CDL no ar. Vamos aos destaques do esporte. Nesta tarde houve uma reunião na Federação Paulista de Futebol, uma teleconferência, né, com os presidentes dos clubes, também o comando da federação, e ficou decidido, como já era conhecido, que o campeonato será resolvido dentro do campo, porém ainda não se sabe quando. Um documento foi emitido agora no final da tarde no site da federação, dizendo que os clubes e a própria federação vão aguardar a liberação por parte das autoridades sanitárias para que os clubes possam pensar em voltar a jogar. Primeiro vai ter o retorno aos treinamentos, isso vai acontecer ao mesmo tempo para todas as agremiações, e aí depois, quando houver um aval
da própria autoridade sanitária, da autoridade de saúde, aí sim vai se pensar na continuidade do campeonato. Portanto, uma longa reunião, mas que acabou deixando a situação basicamente da mesma forma, com a certeza de que teremos a decisão do campeonato no campo, mas quando exatamente isso vai acontecer ainda não se sabe. Os clubes dizem que podem se segurar por mais um tempo. O Santos, por exemplo, vai conseguir pagar a sua próxima folha, mas já não tem como comprovar ou como garantir para mais 2 meses o pagamento do seu elenco de futebol, e o problema segue também em outros clubes aqui do estado de São Paulo. Vamos aguardar ver o que vai acontecer, tá certo, Roberto? Este é o destaque do esporte nesta segunda-feira. Um grande abraço a você, a todos aí na bancada, especialmente para o ouvinte da Santa Cecília FM. Grande Alex Frutuoso, obrigado pelas informações, como sempre, Alex. Baixe o aplicativo CDL Santos Praia, disponível nas plataformas iOS e Android. E acompanhe ao vivo o CDL no ar. Eu não entendi nada, mas já o Nicolau vai perguntar. Nicolau, tem gente importante também na audiência? Opa, Miriam Bernardes está aqui, grande amiga, jornalista, está aqui nos assistindo. É uma também. honra, hein? Tá a Marley, que eu acho que ela está lá a Marley, ela está lá em Santa Catarina. Tem bastante gente aqui, amiga, aqui assistindo aqui. Falando em minha prima, Hamza. A Hamza? Hamza, tá aqui assistindo a gente. Síria? Síria. A Hamza? É filha de sírio. Eu fiz a compra dos móveis com Abdul Mahmoud. Conhece? Mahmoud é muçulmano, né? Geralmente. Ah, é? Mahmoud é sobrenome. Nós somos cristãos. Muito bem. Você falou em Santa Catarina. Santa Catarina deve ser o próximo foco do caso do coronavírus, segundo técnicos do Ministério da Saúde. Depois do colapso de Manaus, Santa Catarina é considerado o próximo local crítico por causa do coronavírus, segundo técnicos do Ministério da Saúde. Em uma semana, o número de casos confirmados quase dobrou. Até 24 de abril, 1.200 pessoas estavam com a Covid-19 oficialmente, e agora já são 2.346. A avaliação é que o número de mortes vai começar a aumentar. Bom, a situação se agravou, houve uma abertura de comércio no estado e aí a coisa pegou, Nicolau. Então, é o contato das pessoas, a falta de cuidado. Nós vamos sofrer também esse reflexo dentro em breve, eu acho que no Brasil inteiro, isso eu tenho certeza, que vai ser em função desse ajuda de emergencial, que os bancos, você vê os bancos todos lotados ali, com certeza vai haver a contaminação, né, Coronel? Certamente. Agora, uma pergunta que eu queria fazer para o Coronel é em função também da guarda. Muitos contaminados, Coronel? Olha, nós estamos com uma média, durante 3 semanas, nas últimas 3 semanas, está flutuando entre 26 e 28 guardas municipais, homens e mulheres afastados por motivos de saúde, por vários motivos de saúde. Em relação à suspeita de contaminação por vírus, 5 casos ainda não confirmados, felizmente. Mas nenhum óbito, né? Não, nenhum óbito até agora. Que é um pessoal que está na frente de serviço, tem que ir às ruas todos os dias, assim, não tem jeito. E felizmente a gente começou bem cedo a distribuição do álcool, das máscaras, tal, tudo isso pode ter ajudado também, contribuído a proteger melhor. Mas a exposição deles não tem jeito, né? De todos nós, né? De todos nós. Pessoas sem máscaras serão proibidas de entrar nos ônibus em São Vicente. A proibição é a partir do dia 10 de maio. Ficará proibida também a entrada de pessoas sem o equipamento de proteção nos pontos de recarga do SV Card. A Otrantur afirma que está seguindo à risca todas as recomendações do Ministério da Saúde, reforçando medidas e cuidados de higiene pessoal aos nossos colaboradores para o bem-estar e minimizar a chance de qualquer contaminação. Bom, e houve uma determinação do governador do estado de São Paulo que a partir do dia 7, todas as cidades do estado de São Paulo têm que usar a máscara. A gente já está experimentando. Mas só voltando ao Otrantur, eles estão respeitando o transporte de pessoas somente sentadas? Essa é a minha pergunta. Porque a Piracicabana aqui em Santos não está respeitando. Eu tenho visto muitas pessoas em pé nos ônibus. Existe uma recomendação. Mas como é que faz isso no horário de fluxo, por exemplo? Põe mais ônibus. Em São Paulo, por exemplo. Põe mais ônibus. Põe mais trem. Agora, me parece que eles diminuíram a quantidade de ônibus e as pessoas se transportarem em pé. Eu acho que a contaminação
é fatal, é evidente. Mas talvez, Nicolau, é claro que a gente tem que acreditar no que você está falando, que você visualizou essa situação. Eu não sei dizer se isso está acontecendo, mas como o comércio está fechado, como as atividades estão dormentes, a gente tem menos gente se utilizando transporte público também, né? Talvez isso favoreça, disse talvez, que não haja tanta aglomeração no interior do transporte coletivo, né? A não ser talvez mas com a diminuição dos ônibus, assim, Coronel, e há realmente em função de alguns horários de trabalho. Que isso é uma das coisas que, se você me permite, Roberto, que foi uma proposta feita ao prefeito, um dos itens da flexibilização era exatamente esse, uma proposta de abertura de horários diferenciados em função do ramo de atividade. Ou seja, abrir às 8 horas da manhã o comércio, aquele que abre às 8 fecha às 13 ou fecha às 12, um horário, outro abre, fazer escala, porque aí você evita a movimentação de trabalhadores todos no mesmo horário, né, de trabalho, e até a situação se ajeitar. Seria muito interessante fazer dessa forma. Eu mudei aqui em função do tempo. Cidades de São Paulo com isolamento abaixo de 50% não terão flexibilização. Na próxima sexta-feira serão anunciadas quais regiões e cidades poderão retomar parcialmente as atividades. Não havendo um índice superior a 50%, as cidades estarão automaticamente excluídas de qualquer flexibilização, declarou hoje o governador Dória. O governador afirmou que não vai autorizar retomada de comércio em cidades com menos da metade da população, respeitando a quarentena porque haveria explosão de casos. Nicolau, 1 minuto para a gente comentar tudo isso, se despedir e dar boa noite. Bom, eu me despeço, acho que eu já falei até muito, deixo a palavra aqui com o coronel, que eu acho que ele pode dar a finalização aí do trabalho que ele tem praticado. De uma maneira geral, como é que a população está nesse momento? Houve muita gente que ficou irritada, aborrecida, principalmente com a questão do calçadão. Essa situação vai se normalizando ou as pessoas ainda estão irritadas? Essa situação vai sendo assimilada pelas pessoas. Isso não exime a gente de ouvir xingamento e, enfim, uma série de coisas. Faz parte, né? Mas faz parte, já era esperado isso daí. A gente tem que aprender a lidar com essa... Vocês estão distribuindo máscara para moradores de rua? Estamos distribuindo máscara para moradores de rua. E eles estão aceitando bem? Estão aceitando. Uma coisa que eu percebo, Nicolau e Roberto, quanto mais humilde a pessoa, mais ela é, eu não vou dizer a palavra obediente. Acabou o nosso tempo. Obrigado, coronel. Grande abraço. É que aqui nós temos Sicredi, gente que coopera, cresce. Santa Cecília FM. Para você presentear no Dia das Mães, a Beverly Hills Perfumes Importados não vai te deixar na mão nesse dia tão especial. É fácil. Escolha o perfume importado da preferência da sua mãe ou os novos lançamentos. Reserve pelo WhatsApp 997583456 e receba orientações de como retirar em Santos e Praia Grande. Essa data não pode passar em branco e sem aroma. Beverly Hills 997583456. Aproveite as super ofertas da Pneu Linhares. Pneus Aro 13